Oi pessoal, tudo bem? Vou começar aqui uma divulgar aquilo que nós já produzimos, tá bom? Então aqui nesse vídeo eu vou começar a divulgar minhas provas antigas, porque eu acho que é importante e um jeito de você estudar também é vendo as provas e tentar resolvê-las, tá bom? Eu vou deixar aqui, eu vou falar sobre elas, vou passar. Eu não vou resolver agora. Caso você precise de algum e não consiga resolver, coloque aqui nos comentários e aí eu vou tentar resolvê-la junto com você, tá bom? Em um outro momento ou num outro vídeo. Eu acho que isso é importante para a gente buscar coisas novas. Então, divulgar é um jeito de você estudar melhor, tá bom? E aí você vai ter acesso a tudo, ver como são as provas. Então, hoje eu vou falar sobre a disciplina de Hidráulica 2 e a prova que eu dei, a primeira prova chamada de P1, tá bom? Então, aqui nessa prova de Hidráulica, na P1, nós temos aqui ó, a primeira questão. Uma galeria de águas pluviais, né, condutos livres. Eu tenho o diâmetro de 1,10 m. Eu tenho o coeficiente de Manning, eu tenho a declividade e vai transportar uma vazão de 1,10 metros cúbicos por segundo. Aqui eu tenho o peso específico da água. Então, a primeira coisa que eu quero saber é a altura de água, que nós conhecemos como Y, tá bom? E saber a velocidade média e calcular a velocidade. Como que eu faço isso? Eu tenho o diâmetro, então com o diâmetro eu vou calcular a vazão plena. Então você calculou a vazão plena. Depois disso, eu vou fazer o que? Eu vou dividir a vazão que eu tenho, que está aqui, 1,1 metro cúbico por segundo, vou dividir pela vazão plena. Nisso, eu vou achar uma relação, tá? Eu vou achar um valor. Com esse valor, você vai na tabela, tá? Vai ter uma tabela que vai ter o Q sobre o Q pleno. Eu vou procurar o valor mais próximo daquilo que eu encontrei e aí eu vou achar a relação y sobre d. Como eu já tenho o diâmetro, que é 1,10 m, eu consigo achar o y. Perfeito? Então, essa é a primeira parte que você tem que resolver aqui na questão 1. Depois, como que eu vou calcular a velocidade média, tá? Lá na tabela, deixa eu ver se eu tenho a tabela aqui embaixo. Eu não tenho a tabela. Eu vou ver ver se eu consigo achar aqui a tabela. Não, aqui também não. Tensão trativa, tabelas. Aqui, ó. Então, aqui nessa tabela, eu vou voltando lá. Eu tenho a relação, que é sobre Q pleno. Achei um valor. Achei esse valor aqui. Qual vai ser o Y sobre D? Vai ser esse. Eu tenho D, eu acho o Y. Perfeito? Eu tenho essa relação aqui, ó. Área sobre o diâmetro quadrado. Então, aqui nesse caso, que deu 0,07, só supondo, tá? Eu tenho essa relação aqui, ó. Com essa relação, eu tenho o d quadrado. O diâmetro é 1,10 elevado ao quadrado, você tem a relação. Então, aqui, ó, eu vou ter aqui, eu tenho a relação, né? A dividido por d quadrado. Opa!
E aí deu um valor lá. Estou chutando um valor. Eu tenho d quadrado aqui embaixo, eu passo multiplicando, eu acho a área. Eu tenho também, o que eu tenho? Eu tenho a vazão, ver que vazão é igual a velocidade vezes a área. Se eu tenho a área e eu tenho a vazão, eu consigo encontrar. Só que tome cuidado, porque eu tenho a vazão plena, a velocidade plena vezes a área plena. Isso aqui é o tubo cheio, cheio de água, então tome cuidado com isso. Perfeito? Então você consegue achar aqui, ó. Depois eu quero a tensão média de cisalhamento e a velocidade de atrito, tá? Então nós vamos precisar encontrar essa tensão. A tensão é a declividade vezes o raio hidráulico vezes o peso específico, tá? Então na tabela você acha aqui o raio hidráulico para aquela seção, perfeito? E a velocidade é a raiz da tensão, perfeito? E aí eu quero saber qual é para a velocidade máxima. Então aqui eu preciso saber qual que é o y sobre d para a velocidade máxima. E aí você consegue isso, você sabendo, você calcula a velocidade máxima. Aí eu vou calcular o Q sobre o Q pleno. E aí a gente consegue calcular a velocidade, tá bom? Dando continuidade aqui então, vamos fazer a questão número 2. Então eu tenho um canal, seção simétrica, tá? Triangular simétrica, regime permanente uniforme, eu tenho a vazão, eu tenho a declividade, eu tenho a rugosidade, e ele fala, aqui está a sacada do exercício, tá? Que a seção molhada, a área, sendo a altura média da seção molhada igual a 0,75. Aqui você pensa que isso é o y, só que aqui não é o y. O que é aqui, professor? Eu preciso descobrir o HM. O que é o HM? Então aqui, ó, eu vou achar o HM. Opa, o HM, que é a área molhada, a área dividido pela largura superficial, tá bom? A área dividida pela largura superficial. Aqui ele é mais conceitual e você tem que isolar essas variáveis, tá? Então, na fórmula de Manning, você tem lá que a vazão é igual a área vezes o raio hidráulico vezes a declividade elevado a meio dividido pela rugosidade, tudo isso. Com duas equações e duas incógnitas, nós conseguimos encontrar, tá bom? Esse parâmetro. É bem simples, tá? Essa aqui. O importante é lembrar disso aqui, ó. Se eu não me engano, eu tenho já resolvido essa questão no canal. Depois, eu tenho a figura aqui embaixo. Vamos olhar a figura. É um canal trapezoidal de seção irregular. Se ele é irregular, eu não posso usar uma tabela com os valores calculados, tá? Então eu não posso utilizar. Então eu tenho que fazer isso na mão. Como que eu vou fazer na mão? Área da base, área maior, eu tenho uma relação de um ângulo aqui, e aí você consegue calcular. Então isso tem que ser manual, não pode usar uma fórmula pronta, porque o trapézio é irregular. Qual que é a área do trapézio? Base menor mais base maior, vezes a altura, que é o y, dividido por 2, tá bom? Então isso é simples.
só para saber se você consegue fazer isso manual ou não, tá bom? Então, a questão número 3. E por último, eu tenho um canal trapezoidal, tá? Regular. Eu tenho a vazão dele, eu tenho a declividade e ele é uma seção de mínimo perímetro molhado. O que que é isso? Uma seção de máxima vazão, tá? Uma seção de máxima vazão. Eu tenho aqui o Z é igual a 0,5, o V, o vertical é igual a 1, eu tenho N. O que que ele quer saber? Determinar a altura de água, a largura do fundo, a tensão média de cisalhamento, tá bom? Nesse caso aqui, eu preciso da fórmula de mínimo perímetro molhado para o trapézio, tá? Tá? Para a seção trapezoidal, tá bom? Ela também é bem simples. Eu espero ter ajudado aí um pouco. Caso você tenha dúvida, pode mandar as dúvidas aqui no canal, eu vou tentar resolver. Caso eu não consiga produzir um vídeo, eu tenho essas provas resolvidas, eu posso mandar para você também uma foto, eu posso colocar no meu site, tá? Se você não conseguir precisar de uma aula também, eu tento gravar. A ideia aqui é sempre colaborar com os alunos, né? Vai chegando na prova, eles ficam desesperados que pode cair, como é uma prova. Deixe no comentário aqui se você gostou ou não da prova, se é fácil ou não, tá bom? Era isso, pessoal, por hoje. Abraço, tchau, tchau.